pessoal? Então, essa é a nossa 10ª aula, tá? Hoje vamos falar sobre as principais complicações no pós-cirúrgico ou pós-operatório, tá? Então, o choque são tipos mais comuns no pós-operatório. É o choque hipovolêmico e o choque séptico. O hipovolêmico são causas, perda de volume circulante, hemorragia, edema traumático, vômitos, diarreias, infusão hídrica inadequada. Sinais e sintomas: palidez, pele fria e úmida, respiração rápida, cianose de lábios, pulso fino e rápido, hipotensão e diurese. O séptico, a causa do choque séptico: sepsemia por Gram, infecções hospitalar, infecções da ferida, sinais e sintomas: hipertermia, taquipneia, pele seca e quente. Ações: monitorização dos sinais vitais, PVC e diurese, posicionamento no leito, cabeceira horizontal, membros inferiores elevados, aumento da infusão venosa, antibióticos e hemoterapia. Então, quais podem ser as causas de hemorragia, que seria um choque hipovolêmico, tá? Afrouxamento da sutura por infecção, rompimento ou erosão dos vasos por drenos ou sondas, tá? Então, os pontos vão se afrouxar, tá? E vai ter rompimento ou erosão dos vasos quando colocado o dreno. Às vezes, o paciente se movimenta e esse dreno sai do lugar e pode romper vasos, isso pode ocasionar uma hemorragia. Sinais e sintomas: agitação, pele fria e úmida, taquicardia e hipotensão. Ações: posicionamento, né? Qual é o posicionamento, né, do técnico de enfermagem? Choque, infusão de líquidos, monitorização de sinais vitais e diurese, tá? Então, o paciente com hemorragia tem que ser monitorado, né, os sinais vitais, para ver se está com hipotensão, ver se está tendo a diurese, para ver o volume circulante, porque vai estar infundindo líquido. Se o líquido tem que infundir, ele tem que sair uma quantidade razoável, tem que estar atento a todos esses sinais. Febre no pós-operatório. Fator isolado não deve causar preocupação, tá? Investigar a ferida operatória, tá? Se ela está infeccionada, se tem secreção, qual é o aspecto dela? Deiscência de anastomoses, tá? Deiscências, ver se está aberta a cirurgia, se está tendo algum extravasamento, tá? Flebites, tá? Vai ficar vermelho, duro, endurecido no lugar. Pneumonias, tá? No caso de infecção no pulmão. Infecções urinárias, tá? Que é infecção na bexiga. Esses tipos vão ser, no pós-operatório, vão ser investigados para ver se o paciente está apresentando esses sintomas, para poder ver se é daí que está vindo a febre. A partir do 6º dia, pensar em complicações operatórias. Então, depois do 6º dia que está tendo febre e não está cedendo, daí vamos pensar em complicações pós-operatórias. A dor é aguda e intermitente, mais frequente nas primeiras 24 horas de pós-operatório. Ela cede gradativamente, tá? As causas: curativos apertados, tosse, movimentação e imobilização do paciente, distensão abdominal, estímulos psicossociais. Medo, tá? Por exemplo, medo. Avaliação: tem que achar a localização da dor, a duração, tá? Tolerância, quanto tempo esse paciente tolera essa dor sem medicamento, significado e experiências prévias, tá?
Então, tem que afrouxar o curativo, tá? Uso de cintas são muito importantes no caso do paciente apresentar tosse, para ele se movimentar também para diminuir também a dor. E ações: analgésicos, mobilização, estimulação cutânea e relaxamento e etc, tá? Então, vai ser usado analgésicos, mobilizar com cintas ou faixas, tá? Estimulação cutânea, que é fazer massagem no lugar, e relaxamento do paciente. Trombose venosa. Tromboflebite, trombose superficial, pode ocorrer até o 14º dia do pós-operatório. A trombose venosa profunda, a TVP. As causas da trombose: lesão dos vasos por ataduras ou apoio nas pernas na sala operatória, retardo do fluxo sanguíneo das extremidades, imobilização grupo de risco. Quais são os grupos de riscos dessas imobilizações? Idosos, obesos, história de problemas arteriais. Quais são os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar? Cãibras, dor e edema no membro. São frequentes nas cirurgias ortopédicas da próstata e nas neurocirurgias, tá? Prevenção: cuidado com contenções, deambulação precoce, movimentação do leito, compressão pneumática desde o pré-operatório e o uso de meia elástica. Quais as ações de enfermagem? Repouso, meia elástica, heparina EV ou subcutânea. Embolia pulmonar. Pode ocorrer do 7º ao 10º dia do pós-operatório, o êmbolo. Então, é coágulo fragmentado de osso ou gordura, mais frequente em cirurgias ortopédicas e neurológicas, tá? Então, pode acontecer na hora da cirurgia, ter um deslocamento de gordura, tá? E também de fragmentos de ossos, porque é usado furadeira na hora da cirurgia, ou a própria fratura, ela promoveu fragmentos desses ossos, tá? A prevenção: deambulação precoce quando obstrui a artéria pulmonar, tá? Então, todo paciente pós-operatório, a orientação é deambulação precoce, tá? Para poder ativar a circulação e para poder esse paciente ajudar na prevenção da embolia ou trombofibrite. Sinais e sintomas são súbitos: dor no peito, cianose, dispneia e midríase. Pode levar a parada respiratória e cardíaca, tá? A embolia pulmonar é uma como que eu posso dizer para vocês? Uma consequência que vai acontecer da cirurgia e é perigoso, tá, gente? É uma patologia perigosa que pode levar o paciente a óbito. Soluços hiperfonaglosia. São espasmos intermitentes do diafragma, ocorrem no pós-operatório tardio de cirurgias abdominais. Causas: irritação do nervo frênico por distensão abdominal, peritonite, deiscência da ferida, cirurgia abdominal, uremia ou toxemia. Irritação do nervo pelo dreno do tórax, exposição ao frio e obstrução intestinal, tá? Então, os soluços, ele não tem medicação, a única coisa que pode ser feita é o aquecimento do paciente e medicações relaxantes, que podem relaxar o nervo frênico e fazer com que o paciente pare com o soluço. Infecções de feridas. 10 a 15% dos pacientes desenvolvem infecção da ferida cirúrgica. As causas: preparo inadequado da pele, técnicas não assépticas, deficiência de cicatrização, obesidade, radioterapia pré-operatória, desidratação e etc, tá? Então, o paciente que vai apresentar infecção operatória,
tá? No pós-operatório, são pacientes que não foi feito a limpeza adequada antes da cirurgia ou durante a cirurgia, tá? Por ter contaminado essa cirurgia ou por ser um local contaminado, a cicatrização vai ficar deficiente, vai apresentar secreção purulenta, tá? E com isso dando uma infecção. A obesidade, pacientes obesos devido ao tecido adiposo, também acontece de ter muita infecção. Radioterapia no pré-operatório é a radiação, né? Pacientes com câncer que recebe, e isso acontece devido à desidratação da pele, tá, gente? Então, é por isso que acontece essa infecção. Sinais e sintomas: calor, dor, rubor e secreção. Ações: curativos assépticos e antibióticos. O pós-operatório tardio. O tempo de cicatrização e prevenção das complicações. Este período pode durar semanas ou meses após a cirurgia, tá? Então, pode acontecer depois de muito tempo, meses depois, o paciente vir apresentar algum tipo de complicação ou infecção, tá? Fases do processo de cicatrização: a fase inflamatória, a fase de revascularização e a fase de maturação. A fase inflamatória é a reação local, não especifica danos teciduais ou invasões dos micro-organismos. Seu início é imediato durante 4 a 6 dias. Fase de exsudação ou fase de limpeza. Inicia-se imediatamente após o aparecimento da ferida. Fase de revascularização, granulação ou proliferação. São geradas nas células e forma-se o tecido de granulação, uma espécie de tecido temporário para o preenchimento da ferida, tá? Essa parte de granulação é uma coisa muito importante que a gente tem que sempre lembrar, que existe a fibrina, tá? Que vai ser para poder fazer a cicatrização. Então, não pode se remover muito, tá? Fazer uma limpeza, mas não uma limpeza muito profunda do corte, tá? Em si, porque existe essa fibrina que vai ajudar na cicatrização. Se você retirar toda essa fibrina, vai demorar mais a cicatrização. Fase de reparação, epitelização. Fase de abertura da ferida pelas células epiteliais. E a maturação, a ferida se torna menos vascularizada, as fibras dos colágenos são reorganizadas de forma que formam ângulos com as margens da ferida. O tecido da cicatriz presente é remodelado e lentamente fica igual ao tecido normal, tá? Daí vai ficar a cicatrização apenas. Avaliação do pós-operatório ambulatorial, tá? Então, o paciente foi embora para casa e daí ele voltou no pós-operatório para fazer um curativo. Quais são as avaliações que são feitas da ferida cirúrgica, tá? O aspecto, tá? Se ela tá seca, se tem secreções, qual é o tipo de secreção. Deiscência, tá? Se ela tá aberta, total ou parcial, tá? Se tem algum ponto que caiu, algum ponto que tá aberto. A cicatrização, tá? Então, a gente vai olhar se ela tá com bom aspecto, tá? Se ela tá hipertrófica, tá? O que é hipertrófica? É uma elevação em relação ao tecido original. Ela parece um pouco com a queloide, mas não é igual a queloide, ela vai ficar um pouco mais alta, tá? A queloide é o crescimento anormal de tecido cicatricial que forma no local de um traumatismo, corte ou cirurgias da pele. Ela vai ficar para sempre, a queloide não sai só com cirurgia plástica. E a área de alopécia, que é a falta de pelo, tá? Então, aonde foi feita a tricotomia para a cirurgia, tá? Então, essa parte tem que ver se ainda está sem pelos, tá? Ou qualquer área do corpo, pode ser couro cabeludo ou qualquer área do corpo. Palpação do material no rebordo orbitário, tá?
Esse rebordo orbitário, tá? É na face, tá, gente? Na cabeça, que é feita a palpação. Pode ser em cirurgias de face, cirurgias odontológicas, esse tipo de paciente. Daí você vai usar esse material, a palpação do material. Pode menos de 6 meses ou mais de 6 meses da cirurgia. Necessidade de reintervenção cirúrgica, tá? Sim ou não, se esse paciente precisa voltar para a cirurgia ou não. Causa. A causa, se esse paciente for voltar para a cirurgia, tá? Aí se você colocar assim a causa, reação ao material de fixação, tá? Se ele teve uma reação alérgica, se ele teve uma rejeição, tá? Daí assinala ali. Hiperemia, tá? Se tá vermelho no lugar, se tem algum vermelhidão, algum processo ali de alergia. Extrusão é quando o paciente está com placa, alguma coisa, e esse material é forçado, tá? Através de um orifício, saindo essa placa, tá? E necessidade de remoção, se vai ter necessidade de tirar ou não esse material. Condições para a alta do paciente, submetida a uma cirurgia ambulatorial. Orientação, esse paciente ele tem que estar orientado no tempo e no espaço, tá? Ele tem que estar consciente, saber o seu nome, né, aonde ele está, o estado dele, tem que ser feito todas essas perguntas para ele. Estabilidade dos sinais vitais, pelo menos 60 minutos, tá? Então vai estar lá no prontuário dele o contrato, o controle dos sinais vitais, ele tem que estar estabilizado durante pelo menos 1 hora. A ausência de PONV, que é o pós-operatório de náuseas e vômitos, tá? Então vai ter que estar com ausência de náuseas e vômitos, a ausência de dificuldade respiratória, essa saturação dele vai ter que estar ok, ele vai ter que estar sem oxigênio e não apresentar nenhuma dispneia ou apneia durante a avaliação. Capacidade de ingerir líquidos, ele já vai estar bebendo água, tá? Ou líquido oferecido. Capacidade de locomoção igual à pré-operatória, tá? Ele vai estar se movimentando, nem que seja no leito, tem que ter uma movimentação para ele poder ir, tá? Isso a gente está falando de submetida à cirurgia ambulatorial, tá, gente? Aquelas pequenas cirurgias, tá? Não é cirurgias grandes, tá? Então, é pequenas cirurgias. Sangramento operatório mínimo ou ausente, tá? Não vai ter nenhum sangramento ou o sangramento vai ser pouco. Ausência de dor de grande intensidade e ausência de sinais de retenção urinária. Então, ele vai ter que apresentar diurese, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, até a próxima.